A Bíblia diz em Isaías 53, 9 assim: a profecia do profeta Isaías se cumpriu, e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. A morte de Jesus houve derramamento de sangue, e é o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Se eu e você não entendermos o que é essa dor, o que foi esse sacrifício e o que é essa morte, nós não estamos vivendo de fato tudo o que Jesus tem para nós nessa terra. Tudo o que Jesus conquistou para nós nessa terra. E não só aqui nessa terra, né, gente? Nós precisamos entender que a morte de Jesus significa para nós salvação, restauração, restituição, redenção. Antes existia, eu e você estávamos presos nos nossos pecados e estávamos no lamaçal, e ali estávamos presos no império das trevas. O diabo, ele tinha autoridade, ele tinha legalidade na minha vida, na sua vida, por causa dos nossos pecados. E Jesus, com a morte dele, ele tirou das mãos do diabo, ele tirou das mãos do inferno aquilo que era meu e aquilo que era seu, e triunfantemente ele me torna igreja, onde ele é o cabeça, e filha, herdeira e co-herdeira. Eu e você precisamos entender que onde entrou o pecado na nossa vida através de Adão, o último Adão, através da sua morte, e uma morte de cruz, uma morte que ele sentiu abandono, uma morte que ele sentiu solidão. Nós estávamos aqui no louvor e foi declarado que está escrito na Bíblia, que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Igreja amada, não há um sentimento que você tenha que Jesus não sentiu. Não há um sequer sentimento na terra que seja desconhecido a Jesus. E te digo mais, o que nós sentimos não se compara com o que ele sentiu e viveu na morte dele. A morte me trouxe vida. A morte te trouxe vida, e é uma vida de Jesus. Ele nos permite viver essa vida dele. O sangue de Jesus me limpou e te limpou, nos purificou de todo o pecado. Preste atenção, o reino do amor do Filho de Deus foi inaugurado por amor a mim e por amor a você. Porque o reino do amor do Filho de Deus desbaratou as obras do inferno, dissipou as obras do inferno. A morte de Jesus me trouxe para este reino, nos tirou, nos transportou deste império, e não só tirou a legalidade do diabo contra as nossas vidas, mas nos fez sermos cabeça e não cauda, nos fez ser herdeiros, filhos, príncipes, princesas. A morte nos trouxe testamento efetivado. Quando você tem uma herança, você só vai tomar posse dessa herança com a morte de alguém. E, infelizmente, por isso, mas a morte de um pai, a morte de uma mãe, te gera um testamento com uma herança. A morte de Jesus te trouxe a herança das heranças. Não há nada que se compare com a morte de Jesus. A morte de Jesus te trouxe saúde no corpo, na alma e no espírito. A morte de Jesus definiu a sua morada. Você tem uma casa. Você tem um lugar que você vai morar depois que você morrer a morte física, ou se você for arrebatado. Você tem um lugar para estar. Preste atenção. Nós precisamos acordar e sermos muito gratos, dormir, viver, sabe, por onde quer que nós estivermos, conscientes do significado da morte de Jesus. Ele apaixonou por mim e por você, e de único ele se torna primeiro, primogênito. Ele compartilhou, e nem vou dizer dividiu, porque na verdade ele nos fez ser como ele me coloca numa posição, através da morte dele, na posição que ele está como filho de Deus.
E essa posição Ele me dá a herança que é dele. Ele compartilhou conosco. Ele compartilhou o que era só dele. E aí a Bíblia diz que o Verbo se fez carne. E um homem, Jesus se fez como um homem sem pecado. E eu e você, por causa dos nossos pecados, houve a morte de Jesus. Hebreus 2:9 diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aqueles que Jesus fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. Aleluia. Como eu e você precisamos ser apaixonados por Jesus, sedentos por Jesus, sabe, maravilhados por Jesus, desesperados por Jesus. E quando eu e você entendemos isso, a gente precisa olhar para dentro de nós e nos perguntarmos se nós temos sido, de fato, esses filhos que temos estendido a morte de Jesus, a cruz de Jesus. Porque o amor de Jesus não é só para mim, não é só para você, que aqui estamos e que olhamos para alguém e falamos: você tem Jesus, você tem de verdade, então você tem vida permanente. Nós precisamos compreender que Ele amou o mundo inteiro, para que o mundo inteiro também pudesse o conhecer e ter vida permanente, numa casa permanente, na Nova Jerusalém, nas ruas, na cidade que nós vamos ter as ruas de ouro. Eu e você precisamos compreender sobre isso. A gente precisa, além de compreender, a gente precisa glorificar o nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 2:14: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, ele não pode mais nos dominar, por causa da morte de Jesus, por causa do sacrifício na cruz. O diabo, ele não pode ter legalidade mais contra eu e contra você, contra mim, contra você, contra nós, se nós compreendermos o verdadeiro significado do sangue de Jesus, derramado, vertido na cruz. Porque quando nós entendemos isso, nós não mais escolheremos aquilo que não é santo. Então, o que não é santo, o pecado, não mais faz parte da nossa vida. E é isso que nós precisamos compreender. Quando eu estacionei aquele carro no lugar indevido diante de Deus, gente, ainda que eu estava errado, eu não sabia que eu estava errado. Falta de atenção, com certeza. Mas esse pecado, ele foi acidental. Me custou para o apóstolo, na verdade, porque, né, ele é que pagou no meu erro. Mas custou um preço caríssimo. Mas, na verdade, a morte de Jesus custou muito mais do que qualquer situação que nós possamos viver aqui. E eu e você precisamos entender que a nossa vida, quando nós compreendemos o sangue de Jesus derramado na cruz, os nossos erros precisam ser acidentais. Nós não podemos ter erros conscientes mais. Nós não podemos ter pecados premeditados. Pecados que a gente sabe que a gente está fazendo algo errado. Porque Jesus morreu por nós. E a morte dele, ele levou sobre ele os nossos pecados. Não pode fazer parte de nós mais. Por isso nós dizemos que somos pecadores que lutamos contra o pecado. Aliás, somos santos que lutamos contra o pecado. Porque o sangue de Jesus, a morte de Jesus e o sangue dele derramado na cruz me santificou. E faz com que eu e você possamos entender que o diabo não pode ter domínio mais na minha vida. Porque Jesus triunfantemente venceu a morte por mim e por você. Quando o inferno ainda conspirava, acreditando que vencedor eles eram. O meu Jesus, o seu Jesus, o meu Salvador, o seu Salvador, o nosso Redentor, triunfantemente arrancou do império das trevas que não mais faz parte da minha vida e da sua vida. E Ele nos deu vida, vida em abundância e vida eterna.
A vida eterna precisa ser valorizada por nós. A vida eterna precisa ser o nosso foco, a nossa vida permanente. E por isso que nós vamos aqui reinar nessa terra, governando como cabeça e não cauda, como filho e como herdeiro, mas com o entendimento que nós não somos deste mundo. E por não sermos deste mundo, nós temos uma casa, nós temos uma morada por causa da morte de Jesus. E a gente tem que ter a consciência do que de fato é importante nas nossas vidas. O tesouro nas nossas vidas é Jesus. E a morte de Jesus é que nos deu esse testamento, que eu e você somos chamados filhos de Deus. Através da entrega de Deus, entregando Jesus. E Jesus não desistindo. Quando nós vemos aqui a encenação, e uma das encenações do Getsemane, era Jesus com 2 discípulos, na verdade tinha 3, faltou um discípulo, mas de repente é porque nós só tínhamos 2 mesmo, e dos 3 ali Jesus estava conversando, e na conversa, porque quem conhece Bíblia sabe, eram 3, João, Pedro, Tiago, tinha 2 porque faltou um hoje, estava lá os 3, os discípulos, e aí conversando com os discípulos no Getsemane, ele pedia, ele estava agoniando, ele estava em agonia, ele estava suando gotas de sangue no Getsemane, porque estava próxima a hora da crucificação, da morte. E ele pede para os discípulos orar um pouco, 1 hora, pelo menos 1 hora com ele. E os discípulos dormem. Gabriel e Emanuel dormiram. E a gente precisa entender, meu povo, o quanto é que a gente está com Jesus. Eu quero repetir uma frase que eu disse domingo. Você tem Jesus, mas Ele te tem? Nós temos Deus, mas Ele te tem. Sabe, a gente precisa, a Bíblia fala que a gente precisa exalar o bom perfume de Cristo. A gente precisa sermos conscientes de quem nós somos em Cristo e através da morte dele. A morte de Jesus, sabe, me constrange dizer para ele: Pai, o seu amor por mim me deu o seu único filho. E aí ele se tornou o primeiro. E eu me tornei igual a ele, porque o Senhor me colocou nessa posição de amor. Eu sou sua filha, igual Jesus. Mas Jesus morreu. Ele sofreu muito na cruz, gente. A paixão de Jesus por mim, por você, teve uma paixão de morte. Mas uma morte que gerou dor. Eu e você, muitas vezes a gente fica 1 hora orando, e aí a gente já está com a sola do pé doendo, ou o joelho, né? Para quem estiver ajoelhado o tempo todo, começa a doer. Ou às vezes a gente começa a repetir as palavras na oração. Ou às vezes a gente até começa bem em quebrantamento, mas o pensamento começa em outro lugar. Igreja, a morte de Jesus nos deu vida eterna e uma vida em abundância. Nós precisamos nos concentrar em quem é Jesus e o que é que Ele fez por mim e por você. Você acorda pensando nas ruas de ouro, porque você tem uma herança. Você tem uma herança. O Senhor, Ele não mente e não se arrepende. Tanto é que Ele tirou o povo de Israel, que estava no Egito, nas garras de Faraó, e transportou esse povo. E antes de transportar esse povo, os tirando do Egito, a gente sabe que a Páscoa significou a passagem, porque o sangue de um cordeiro, de um primogênito, de um que era novinho, que era sem defeito, foi aspergido nas portas, nos umbrais e nas portas da casa do povo de Israel, de onde eles estavam lá no Egito. E que o anjo da morte visitou aquele povo lá no Egito, e na casa do povo, dos justos, do povo de Deus, eles foram protegidos do anjo da morte. E a Páscoa significa a passagem, libertação, redenção. Mas o Novo Testamento, ele nos traz a verdadeira Páscoa. Qual é a Páscoa? O nosso Cordeiro Pascual. O sangue de Jesus, e não o sangue de um cordeiro animal, mas o sangue de Jesus, do Cordeiro Filho de Deus, foi derramado na cruz. E isso não é uma historinha. Isso não é pegar um livro, como a gente vai contar uma história para os nossos filhos ou para as crianças, e que a gente, sabe, ilustra, e que a gente fica com uma forma lúdica. Não, eu quero te contar que isso é o fato mais real e mais importante
que aconteceu na humanidade foi a morte de Jesus. Nada é mais importante, nada é mais fenomenal do que a morte de Jesus. A morte de Jesus nos definiu. A morte de Jesus nos trouxe para sermos herdeiros. A descendência que Ele prometeu lá em Abraão veio sobre nós através de Jesus. No livro de Gálatas 3, no capítulo 3, no versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Há uma promessa sobre nós. Romanos 8,17. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu e você precisamos todos os dias agradecer a Jesus pela morte dele na cruz. A morte de Jesus foi o nosso maior presente. A nossa maior fortuna é ter a vida eterna. É ter a vida eterna. Eu fico pensando, como era a minha vida sem conhecer Jesus? Pense um pouco como era a sua vida sem conhecer Jesus. E o dia que eu descobri que Ele morreu, porque muitas de nós somos ensinados na escola. Na minha época tinha estudo religioso, tinha uma matéria que chamava religião. Tem até hoje? Entendi, valores. Valores que são todos perdidos, né? Entendi. E aí, na minha época, era assim ensinado, né? Só que a gente precisa entender que não é apenas um estudo, é uma verdade. Não é uma história que fala, olha, Jesus morreu. Não, é uma verdade. Ele morreu. E Ele morreu para que eu tivesse vida. Porque antes, sem conhecer Jesus, eu estava morta. Eu e você, antes de termos Jesus, estávamos mortos. E estávamos fadados a uma vida eterna, ao inferno. Porque existe vida eterna, gente, tanto no inferno quanto no céu. E aí é que está a grande diferença na nossa vida de sermos filhos e herdeiros. A nossa morada é na eternidade com Jesus no céu, nas ruas de ouro. E eu e você precisamos compreender muito isso. Quando eu entrei naquele carro naquele dia, eu de verdade, eu queria começar a chorar. Porque quando o Levi olhou para o céu, a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa viver olhando naquilo que de verdade norteia a nossa vida. O céu norteia a nossa vida. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa morada. É do alto que vem o nosso socorro. O céu é para onde nós vamos. O céu precisa ser o nosso foco. E a gente precisa fazer tudo o que a gente faz aqui, nesse mundo, que não somos deste mundo. Mas o nosso coração precisa estar na gratidão da morte de Jesus. Que hoje eu não vou falar nem do sepultamento, nem da ressurreição. Mas a morte definiu a nossa história. Definiu a nossa vida. A morte de Jesus nos tirou do mais profundo lamaçal. E eu e você deixamos de sermos condenados e fomos promovidos a herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Antes nós éramos condenados, mas através da vida de Jesus, pela morte de Jesus, nós somos promovidos a sermos filhos de Deus. E digo mais, nós somos irmãos de Jesus. Ele, o meu irmão mais velho. Por muitos anos da minha vida, eu queria ter um irmão mais velho. Por falta de proteções, por falta de cuidado, né, de desvalor, enfim. Eu sempre dizia, eu queria ter um irmão mais velho, eu queria ter um irmão mais velho, eu queria ter um irmão mais velho. Porque eu já não tinha pai e mãe, eu queria ter um irmão mais velho. E eu sempre tive amigos homens. A maioria dos meus amigos, os meus melhores amigos, eles eram homens. Amigos mesmo, eram os meus brothers. E eu, quando aceitei Jesus, eu tive a maior sensação da minha vida de saber que eu tenho um irmão mais velho que cuida de mim e que morreu por mim, que é Jesus. Quando eu aprendi isso,
na minha oração, eu dobro os meus joelhos, estendo as minhas mãos de joelhos dobrados e digo: Senhor, o Senhor é o meu Pai. Põe a mão na minha cabeça. O seu óleo já está sobre mim, porque é o sangue de Jesus que está sobre mim. Então me abençoa, porque eu sei que o meu irmão mais velho, ele intercede, ele advoga, ele cuida de mim. Mas eu quero a bênção do meu Pai. Eu vou caminhar todos os dias com o meu irmão mais velho e sei que o Espírito do Senhor é quem me conduz. Você pode viver o que Deus tem para você. Você deve viver o que Deus tem para você. Você nunca mais esteve sozinho no dia que você conheceu Jesus. Você nunca mais esteve abandonado ou abandonada. E nem numa situação que não tinha algo para fazer. Diante de Deus, quando eu olhei para aquele carro, eu pensei, falei para ela: pastora, não tem tempo para resolver isso. Eu tenho 15 minutos para chegar na escola, os meninos é mais importante do que meu carro. Eu vou, depois eu volto, tudo vai dar certo. Já tinha acionado o seguro. Eu tinha até esquecido que eu tinha acionado o seguro. De tanto que eu estava descansada em Deus. Quando eu estava tirando o carro lá no Cetran, indo para o pátio, a Érica, apóstolo, e aí? Falei: menina, eu fui aguinchada. Porque quando a gente tem Jesus, a gente descansa nele. A gente descansa nele. A gente sabe quem Ele é. E as coisas deste mundo, elas realmente deixam de ter valor. Porque o que vale é o que Jesus fez por mim e por você na cruz. Foi a morte dele. A morte dele nos definiu. A morte dele, a morte de Jesus nos fez ter tudo, tudo e todas as coisas. Sabe, nele você pode todas as coisas. Nele você pode fazer todas as coisas. Nele você pode querer fazer todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. E você precisa tomar essa consciência. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado o escrito de dívida. Esse versículo é difícil não chorar quando a gente lê ele. Havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de vós, cravando-a na cruz. Vou ler isso para ver. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E ele disse: está consumado. Foi por amor a mim e amor a você. A morte de Jesus é o nosso melhor e maior presente. Fique de pé nessa noite e com todo o seu coração agradecida a quem Jesus é. Essa festa da Páscoa é a festa que define quem nós somos. A festa da Páscoa é que define a nossa vida eterna, a nossa morada, o nosso lugar que eu e você temos. Você tem Jesus, então você tem vida eterna. E eu quero te dizer algo: nada e ninguém pode tirar o que Jesus conquistou por nós. A morte de Jesus definiu tudo, tudo. Mas algo nós precisamos começar a compreender, obrigada, e sermos conscientes, muito conscientes da morte de Jesus. Quantas vezes no seu dia a dia você murmura? Ou quantas vezes no seu dia a dia você sabe o que de verdade é importante para você, o que é mais importante para você? Um dia eu vi um pastor brigando com uma criança na porta da igreja. Porque a criança tinha jogado, estava brincando de bola e a bola caiu no carro dele. E ele falou: caramba, oi menino, vai lá pra perto do seu pai, por que você está estragando meu carro? Aquilo para mim foi um escândalo dentro de mim. Mas eu não falei nada. Porque objetos não podem ser mais importantes do que pessoas. Porque a morte de Jesus foi para pessoas, pela humanidade, pelo ser humano. Então nós precisamos pensar o que é valor para nós. Nós precisamos pensar o que é importante, o que a gente valida no dia a dia. O que você às vezes tem muito mais validado do que a própria morte de Jesus. A própria morte de Jesus. E eu quero te afirmar: nada neste mundo e nem fora deste mundo será
mais importante do que a morte de Jesus. A morte de Jesus é quem define quem eu sou. É quem tirou o meu nome e a minha vida das mãos do inferno. É que calou a boca do diabo contra a minha vida. Porque através do nome de Jesus eu posso dizer: cala a boca em nome de Jesus. Pelo nome de Jesus eu posso dizer: pelo poder de Jesus, ele disse: está consumado. No poder do nome de Jesus eu posso todas as coisas. No poder do nome de Jesus eu posso dizer: sai agora em nome de Jesus. No poder do nome de Jesus eu posso chamar à existência aquilo que eu ainda não tenho, mas eu creio, porque pela morte de Jesus na cruz do Calvário foi conquistado por mim e por você. Então feche os seus olhos e ore nessa noite. E quando eu digo para você fechar os seus olhos, é para te ajudar a de ser bendito o nome dele, que é santo, santo, poderoso, magnífico, majestade, a soberania. Senhor, tu és tudo, 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 tudo que nós temos. Jesus, obrigada pela sua morte. Obrigada porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigada porque nem na agonia, porque o Senhor se tornou humano sendo Deus. E naquele momento o Senhor se sentiu e sentiu tudo que o Senhor não merecia sentir. Mas por causa de mim, por causa da humanidade, Senhor, o Senhor sentiu por causa de nós. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu. E quando o Senhor, Deus, nos deu Jesus, Ele foi até o fim. E é isso que Ele nos ensina através da morte, que não há desistência quando nós temos Jesus, que não há olhar para trás, porque o Mestre foi até o fim. E o ir de Jesus não se compara e nunca se comparará com o que nós poderemos viver neste mundo. O Senhor venceu, a morte venceu, a morte venceu, a morte venceu, e a morte definiu a nossa vida permanente com o Senhor. Obrigada, Jesus, muito obrigada, porque a sua morte é o fato mais real e mais importante das nossas vidas. E nós queremos muito mais de Ti. Ensina-nos, meu Pai, a sermos como o Senhor Jesus. Ensina-nos a sermos como o Senhor é, Jesus. Ajuda-nos a sermos quem o Senhor é, porque só sendo como o Senhor é, nós chegaremos até o fim. Que nessa noite nós sejamos extremamente conscientes e gratos, muito gratos pela sua morte, a morte que definiu o amor de Deus pela humanidade. Obrigada por esse amor, obrigada por esse amor, obrigada porque muito de nós que aqui estamos não sabíamos o que era amor até te conhecermos, porque o verdadeiro amor está no Senhor, o verdadeiro amor está no sangue de Jesus derramado na cruz pela humanidade. E nós te louvamos pela sua morte, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome, e queremos, meu Pai, através de Jesus, vivermos tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós podemos através da morte de Jesus, que triunfantemente nos deu vida eterna, vida em abundância, mas um lugar permanente no Senhor.